e também a sua produção industrial. Ambos os dados eles vieram abaixo das métricas estipuladas pelo mercado. No entanto, pode até ser uma notícia positiva, dependendo, claro, da interpretação. Quem sabe a economia norte-americana esteja reagindo à política monetária que está sendo adotada pelo Federal Reserve, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central norte-americano. No entanto, neste momento estamos em estabilidade, enquanto as bolsas nos Estados Unidos, pelo menos os três principais índices, estão em patamar positivo. Dow Jones, neste momento, 1% de alta. Temos S&P 500 com 0,46% também em patamar positivo. E Nasdaq, o índice Nasdaq subindo 0,46%. Os três principais índices do mercado norte-americano em alta acabam impactando aqui, refletindo e influenciando o nosso índice brasileiro, 0,02% de alta. No entanto, quem ainda pena a manter um ritmo positivo, quem perde valor nesta tarde, faz um pouco de peso aqui para o nosso Ibovespa, é Vale 3, 0,16% de queda. E Petrobras, 0,24% de queda, quem sabe impactadas, influenciadas pelo que está acontecendo, que está sendo divulgado para a economia chinesa. Lembrando, Vale tem a maior parte do seu produto exportado ao mercado chinês e tivemos dados do PIB divulgados nesta segunda-feira que não vieram em linha com o esperado, inclusive abaixo aí das perspectivas do mercado. O mercado apontava por um crescimento de 7,3% para a China e tivemos apenas 6,3%. Ainda é um crescimento muito expressivo, mas em termos de China, em termos do que o mercado esperava, não veio em linha e, claro, pesa bastante aqui para esse tipo de ativo. O minério de ferro não teve uma queda, um decréscimo muito acentuado, no entanto, Vale 3 aí perdendo um pouquinho de valor. Inclusive, temos recomendações, daqui a pouco eu trago essa atualização, algumas casas apontando compra para o ativo de Vale, identificando aí que esteja em um patamar muito descontado e com preço-alvo acima dos R$80. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre este assunto. No entanto, no ano, nós temos Vale 3 perdendo 22,12% e neste mês 5,47%, até um pouco de recuperação aqui para o ativo de Vale. Preço neste momento R$ 67,73, acima daqueles 64, 65 que víamos um pouco tempo atrás e que se demonstrou, se apresentou como uma faixa ali de ser difícil de ser superada para baixo, ser rompida para baixo e perder esse patamar. O mercado, quando chegamos nesses 64, 65 reais, até ali um pouco mais para baixo, o mercado reagiu fazendo pressão compradora, não deixando o ativo cair mais e dando um pouquinho mais de segurança aí para os investidores que estão tentando achar um ponto de entrada aqui no ativo de Vale 3. Neste momento, como eu mencionava, volume bem distribuído, mas tomado, claro, pelas duas principais companhias do mercado, Vale 3 e Petrobras. Do lado positivo, nós temos PetroRio, 2,52% de alta, emitiu um fato relevante muito interessante. Daqui a pouco a gente traz um especialista aqui do segmento de petróleo para falar sobre a companhia April, antiga PetroRio, que, claro, iniciou as operações em um polo de exploração que foi adquirido da Petrobras e, claro, nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. 2,52% de alta para April e outros ativos aqui que ganham bastante valor são VEG, 2,18% e Ambev, 0,61%. VEG, inclusive, que será uma das primeiras companhias a apresentarem, a divulgarem o seu balanço operacional para o segundo trimestre deste ano. Então, fiquem atentos, já nos próximos dias vamos ter acesso aí aos primeiros balanços operacionais. No dia de hoje, depois do fechamento do mercado, a Home, Indústrias Home, já vai apontar aí o seu resultado operacional para o último trimestre. Claro, a gente vai começar a ver algumas repercussões aqui no nosso mercado acionário brasileiro. Para o restante do planeta, eu falei sobre os Estados Unidos, mencionei um pouquinho aqui do que está acontecendo no Brasil. No entanto, nós temos aqui o mercado europeu se recuperando um pouco das quedas dos últimos dias. Neste momento, CAC 40, 0,38, DAX na Alemanha, 0,35, nós temos Eurostoxx, 0,30 e, claro, o índice FTSE no Reino Unido, 0,64%, todos em alta. Todos esses principais índices acionários europeus em patamar positivo. Não tão positivo, ainda há muitas questões a serem elucidadas, resolvidas, e nesta semana teremos acesso aí aos dados inflacionários da zona do euro, que são sim indicadores importantes para a tomada de decisão aqui dos investidores europeus e, claro, institucionais, internacionais que aportam no mercado europeu, na Alemanha, no Reino Unido, na França e também nesse índice Eurostoxx que reúne as principais companhias daquela região.
Para a Ásia, nós temos aqui um movimento um pouco misto. O Nikkei voltou do feriado, 0,32% de alta. No entanto, nós temos aqui, ó, Xangai e SZSE Component novamente em patamar negativo, segundo dia consecutivo, desde a publicação dos dados do PIB chinês, que está, claro, caindo aqui, que estão caindo os dois índices acionários, Xangai e SZSE Component, ambos referentes ao mercado continental chinês. Para Hang Seng, nós temos uma queda um pouco mais acentuada, 2,05% de decréscimo, 2,05% de queda nesta madrugada, neste pregão no dia de hoje. Taiwan, 0,61% e COSP 0,43% também em queda. Então, um pouco misto, alguns mercados em alta, outros em baixa, não temos uma direção única tomada pelos mercados asiáticos, em especial o destaco, claro, mercado chinês novamente no negativo, novamente perdendo valor no seu segundo dia consecutivo de quedas. Para os Estados Unidos, eu mencionava que tivemos acesso aos dados de vendas do varejo e também de produção industrial. As vendas do varejo, elas avançaram 0,2%. Avançou? O que tem de preocupante nisso, Gabriel? O que é preocupante, é claro, que viemos abaixo do esperado. A expectativa do mercado era um avanço de 0,5% no período. No entanto, nós tivemos o dado apresentado, apenas 0,2% de alta nas vendas do varejo. Na comparação anual, as vendas subiram 1,5% em junho. Em maio, as vendas cresceram 0,5% para 688 bilhões e 200 milhões de dólares, conforme dados revisados. Lembrando, esses dados são revisados ao longo do tempo e agora tivemos essa revisão dos últimos dados divulgados para o mês de maio. Essas vendas que eu acabei de mencionar, esse aumento de 0,2%, são os dados já de junho, abaixo das expectativas. Para a produção industrial, aí sim, é um resultado ainda pior. Tivemos uma queda de 0,5%, enquanto o mercado estava projetando uma estabilidade para a produção industrial. Então foram dois dados ruins, em linha aí com os dados ruins apresentados ontem para o Brasil, não que tenha uma relação direta, mas eu estou falando aí, tentando compor essa ideia do que pode impactar aqui o nosso mercado brasileiro. Os dados, no entanto, um pouco mais pessimistas, um pouco piores do que o esperado para a economia norte-americana, podem ser interpretados talvez de forma até positiva pelos mercados, o que dá, claro, para entender talvez esse movimento positivo, embora os dados tenham vindo abaixo do esperado para as bolsas lá nos Estados Unidos. Também tivemos a divulgação de alguns dos principais resultados operacionais voltados a bancos. Na sexta-feira passada, já tivemos JP Morgan e outros bancos como o Citigroup também divulgando seus resultados. Hoje foi a vez de Bank of America e Morgan Stanley, basicamente dentro das projeções do mercado. Nós tivemos aqui para Bank of America um resultado de 0,88 centavos de dólar de lucro por ação frente à expectativa de 0,84, então não muito distante do que o mercado projetava. Já para o Morgan Stanley, tivemos aí um lucro por ação de $1,24 frente à expectativa de $1,15. Então tivemos um resultado, pelo menos para essas duas instituições financeiras, dentro do esperado. Agora, claro, é olhar com calma as operações desses bancos e se você, investidor que nos acompanha, tem exposição ao mercado norte-americano, ficar atento especialmente ao setor bancário, que nos últimos meses, pelo menos nesses 2 primeiros trimestres, apresentou certa instabilidade. Aqui para o nosso mercado brasileiro, eu mencionava que nós temos aqui um movimento negativo das principais companhias, Vale e Petrobras. E se nós esticarmos aqui o mercado como um todo, vemos que tem mais pressão compradora do que vendedora, pelo menos em número de ativos. Alpargatas com 4,49% de alta, 4,23% de alta desta vez também para MRV e Dux novamente aí retoma esse viés um pouco mais positivo, talvez, quem sabe. Nós temos aí Dux voltando ao patamar positivo depois de algumas correções consecutivas. Então, 3,42% de alta para a Dux, retornando às principais oscilações do pregão. Também temos por aqui a Prio, como eu mencionava, com esse fato relevante do início das produções, inclusive indicando a média de produção estimada para os dias aí, produção diária estimada, e Cielo 2,21%. Do lado negativo, temos JBS 2,35%, Ultrapar 1,77%, Minerva 1,72%, Açaí, Raia Drogasil, Pecar e também Marfrig. Os 3 principais frigoríficos, 3 principais ativos voltados à proteína animal, no dia de hoje em queda, caindo e perdendo um pouco de valor. Então Marfrig, JBS e Minerva em queda.
Para falar um pouco mais sobre o nosso Ibovespa, sobre esse patamar do índice, novamente aí, praticamente no 0 a 0 nesse curtíssimo prazo, eu gostaria de convidar aqui a nossa tela Raisson Silva, analista da carteira do investidor. Muito obrigado pela participação no dia de hoje, sempre um prazer recebê-lo por aqui. O prazer é todo meu, Gabriel, muito boa tarde. O Ibovespa aí, né, nesse patamar importante de resistência, começando a demonstrar um pouco de fraqueza, acredito que seja no aguardo aí dos resultados corporativos, né? Mas ainda fica um pouco difícil a gente se posicionar, mesmo com dias estáveis como hoje, né, ou pouco positivo, debaixo de uma região de tanta relevância como essa do Ibovespa, a gente fica um pouco com o pé atrás, tá? Maravilha, e esse pé atrás, claro, para quem está nos acompanhando, quais os indicadores que a gente pode tirar deste pé atrás? O que é um sinal de alerta para o investidor quando bate o olho nesse gráfico? Você mencionava esse patamar. Já esticou bastante, está meio estável nesses últimos pregões. O que são os sinais de alerta que você normalmente identifica aí num patamar como este? Claro que pode passar para os investidores que estão nos acompanhando. Perfeito. Esse ponto que o Ibovespa está tentando romper é um ponto que ele costuma formatar um topo, né? Então a gente tem, o mercado tem esses movimentos de alta, desde que a gente teve a máxima histórica, ele consolidou, né, num range amplo, da lateral, numa amplitude longa, né? E toda vez que ele toca essa região, ele muda a tendência e volta a descer, né? Então, a gente está exatamente debaixo desse ponto que é muito importante, essa região que vai desde os 120.500 a 121.500, toda ela é uma região de resistência importante, né? E a gente está monitorando exatamente esse descanso, porque a gente teve uma alta bastante intensa, né? Um rally, desde que conseguiu romper algumas resistências, e agora paramos debaixo da sua principal resistência e a gente está notando a perda do volume, né? Então, é característico desses padrões, né, ali de consolidação, que o mercado ainda está indefinido, a perda desse volume, e o que a gente quer ver é o ingresso do volume para cima, para poder buscar algumas compras, né? A gente pode até achar alguma coisa hoje ali para comprar. A gente tem, por exemplo, as ações da Vale, siderúrgicas, que estão interessantes, não acompanharam esse último movimento forte do Ibovespa, mas a gente precisa aqui para Ibov, para mercado, para falar que a gente vai para romper essa região, uma barra de força aqui, saindo de dentro dessa consolidação e volume, né? Ingresso de volume financeiro, que não é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo agora a queda nesse volume, e se o inverso acontecer, né, a gente tiver uma barra mais pesada, que perdendo essa região, aí a gente já começa a trabalhar com regiões de suporte aqui para baixo, né? Então, tem muito que corrigir ainda. Se a gente for trabalhar com uma correção de todo esse movimento, a gente tem alguns pontos aqui para prestar atenção, que é o 114.400, a região ali do 113.400, essa região que ele testou aqui embaixo, a região do 112 aproximadamente. São pontos que ele pode vir a descer caso reverta esse movimento positivo aí de curto prazo que o Bovespa está. Mas o ponto de resistência é muito relevante e chama muita cautela nesse momento. Tá? O investidor que está nos acompanhando interpreta como oportunidade de operar vendido. Falou, não, então, se está num ponto aqui difícil de ser rompido, então vou montar uma operação aí para talvez uma correção do índice. Já dá para ficar mais confiante com esse tipo de operação? Ou a cautela que, para quem aposta em Bovespa, já está alta, tem que ser dobrada, triplicada para quem está tentando montar aí uma operação de venda para índice, Raisson? O problema aqui é que você vai estar contra uma tendência forte de curto prazo, né? Mas quando a gente quer montar estratégias de contra-ataque, né, de regressão a um preço médio, a uma determinada média, ela é interessante exatamente nesses momentos que você tem uma barreira muito forte e já tem o ativo em regiões de sobrecompra, né? Então você consegue ter uma relação risco-retorno melhor. Porém, para índice, né, ainda dentro desse miolo, dentro do miolo ainda fica
um pouco mais difícil de montar a operação neste momento, né? A gente gosta de operar mais os extremos dessas consolidações, né? Quando a gente quer montar uma posição contrária, né? Mas no índice, nos 60 minutos, me chama bastante atenção, hoje está até meio consolidado aqui, me chama bastante atenção esse topo mais baixo que ele está deixando aqui, tá? Esse topo, eu vou até circular aqui, esse topo mais baixo, ele tem até uma certa simetria com dois topos anteriores e pode, sim, a partir daqui, pesar um pouco mais e iniciar esse processo corretivo, né? Algumas médias mais curtas já querendo apontar para baixo, então a gente pode, sim, ter um movimento mais corretivo para índice a partir daqui, mas eu ficaria de olho aqui exatamente se o índice voltar a trabalhar acima dos 120, ele teria espaço para testar novamente o índice futuro aqui, né, o contrato vigente. Aí a gente teria espaço para testar o 121,100, região desse topo, e testando por aqui a gente já começa a trabalhar com a ideia dele romper para cima, tá? Mas por enquanto, pelo gráfico de 60 minutos, a gente tem um viés mais vendedor para índice, e se de fato confirmar esse topo mais baixo, ele pode sim reverter em time frames mais longos, tá? Maravilha, você mencionava talvez uma oportunidade com ativos que não acompanharam esse movimento de alta, em destaque, claro, o setor de siderurgia e mineração. A gente já tem algumas recomendações aqui de grandes casas, indicando talvez uma oportunidade em Vale, que é o maior ativo desse segmento. Quais as perspectivas? Nós saímos do 64, 65, agora em 67. O resultado no mês é um resultado talvez até positivo. O que o senhor tira de informações, pelo menos para esse gráfico de Vale? Não dá para ficar muito seguro de uma retomada, de uma recuperação? E se nós começarmos aí a voltar, tem algum patamar que o senhor enxerga aí como um alvo para Vale 3, como um ativo? Sim, legal. A Vale está tentando sair de uma região de fundo, né? Para ela confirmar um padrão de reversão no curto prazo e médio prazo, ela teria que romper, tá? Esse topinho anterior no gráfico diário, esse topo está aqui na região dos R$70. Ele rompendo essa região, tá? Seria interessante, aí sim ela confirmaria a possibilidade de um fundo duplo, que é um padrão de reversão, e poderia buscar ali a região dos 75, 77, como alvo imediato aqui de uma retomada, tá? Mas partindo do princípio que a gente está dentro de uma lateralidade ampla, Vale, ela está assim no longo prazo, né? Desde 2021 que ela vem trabalhando dentro de um movimento lateral, pernadas longas aqui, a gente pode trabalhar assim, se de fato conseguir sair do miolo, como saiu aqui atrás, tá? Ela pode sim ir buscar a região de topos anteriores lá nos 96, tá? Região que foi tocada aqui 3 vezes, então dá uma relação risco-retorno muito interessante para Vale, tá? Porque ela não acompanhou esse movimento. O que a gente está de olho aqui? Ainda não confirmou, tá? É natural, depois dessa subida que ela fez nos últimos dias, esse pullback, né, esse movimento de retorno nas médias, caso ela monte aqui uma posição mais interessante para cima, já poderia sinalizar para a gente a possibilidade até de rompimento desse topo, né, da região dos 70 que a gente está esperando. Mas, por enquanto, ainda não. Eu estou até acompanhando Vale de perto, até para fazer uma recomendação de swing trade, mas eu estou monitorando principalmente o gráfico de 60 minutos. Hoje chegou a fazer uma barra interessante, mas agora está devolvendo, né? Então a gente pode ter um famoso correção aqui de 3 tempos, né? Uma ABC aqui, né? Descer um pouquinho mais antes de montar esse fundo. Então, por enquanto, a gente está acompanhando de perto o desenrolar desse movimento corretivo dos últimos dias, e caso ela volte a subir, a nossa expectativa é bastante positiva para a Vale. Lembrando que hoje nós temos divulgação de dados operacionais da empresa, e o mercado, vamos ver como que o mercado vai reagir, dependendo, né? A gente pode sim ter o sinal que a gente está esperando aí para compra, para entradas aí em Vale. Maravilha, para quem está perdido, hoje, depois do fechamento do mercado, claro,
teremos os dados de produção da Vale divulgados e o resultado operacional da companhia, aquele resultado trimestral, documento certinho, apresentação dos resultados, dia 27. Então hoje já temos a prévia operacional da empresa, os analistas, o mercado já começa a fazer algumas contas, saber se veio em linha, dentro do esperado, abaixo, acima até do que estávamos projetando. Então, dados importantes serão divulgados hoje, pode dar uma mexida aí no papel nos próximos pregões e, claro, ou consolidar de vez esse ritmo de retomada, levá-la aí aos R$70 ou não dar muito ânimo aí para o investidor e a gente vai ficar nessa mesma região que já estamos há muito tempo. Então, vamos ter que esperar, vamos ver como é que o mercado vai reagir a esses dados operacionais que saem hoje, depois do fechamento do mercado, após o final das operações. Raisson, se puder descompartilhar a sua tela, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Dois ativos aí que eu sempre gosto de trazer, o índice e algum ativo que está em destaque no dia de hoje. Eu trouxe vários justamente por conta desses dados operacionais. O pessoal está atento, o pessoal está curioso e muito obrigado mesmo pela participação. Inclusive, você mencionava que está acompanhando o ativo. Como que o pessoal pode ter acesso aí ao seu conteúdo, acompanhar o teu trabalho, acompanhar essas indicações? Por favor, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre carteira do investidor e também o Raisson. cdi.com.br, carteira do investidor, e a gente também está lá dentro do Inter Invest, fazendo recomendações lá dentro da plataforma de investimentos do Inter. Tá? Maravilha, Raisson, muito obrigado mesmo. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Eu que agradeço, Gabriel. Até mais. Maravilha, atualização de mercado. O que está acontecendo com o nosso Ibovespa? Nós temos aqui o Ibov virando para o negativo agora, mas permaneceu praticamente em estabilidade durante todo o dia. E nós temos aqui, neste momento, estamos longe das máximas, longe das mínimas, mais ou menos no 0 a 0, 0,18% de queda. Neste momento, 118.003 pontos. Volume... não é um volume interessante, não. 6 bilhões de reais negociados, está mais ou menos no patamar de ontem, que já havia sido um pouco abaixo do que o mercado espera. Entrada de volume, movimentos um pouco mais assertivos, movimentos mais claros do mercado. Neste momento, pouco volume e, claro, o Ibovespa sem sair muito do lugar. Quando sobe um, cai um, quando sobe dois, cai dois, sem sair aí no mesmo patamar de 117 até 119 mil pontos, a gente deu uma estagnada. Daqui a pouco a gente traz um pouco mais de informação sobre isso. O dólar, neste momento, também em estabilidade, sem sair do lugar, R$ 4,81. E, claro, eu sempre gosto de trazer aqui a cotação do nosso ranking de moedas. Eu estou sem ele por aqui, mas depois do intervalo eu trago essa cotação em tempo real para vocês, ou seja, o dólar comparado às principais moedas fiduciárias do mundo. A gente consegue extrair informações importantes, como, por exemplo, se é o real está se apreciando em relação, claro, à moeda norte-americana, se é o dólar que está perdendo valor em relação às principais moedas fiduciárias do planeta. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Destaques negativos do Ibovespa, agora com um pouco mais de ativos aí no nosso campo vermelhinho. Temos JBS e o restante dos frigoríficos, Minerva, Marfrig e JBS, estão todos por aqui. Nós temos Pão de Açúcar, 2,14% e Açaí também em queda, 2,18% de, claro, oscilação negativa. Do lado positivo, nós temos Alpargatas, MRV e Dux e, claro, a PetroRio, a PRIO, que será tema da nossa próxima entrevista. Teremos um especialista aqui no setor de petróleo, um analista, para trazer essa visão um pouco mais aprofundada da companhia e, claro, das mudanças operacionais que o papel deve passar nos próximos meses e anos. O que nós devemos esperar de PRIO? Será que são notícias positivas ou negativas que temos pela frente? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas lembrando, depois do intervalo tem mais BMC Stock. Não saiam daí, é um intervalo bem rapidinho. A gente volta com mais informações daqui a pouco aqui na nossa atualização em tempo real do mercado financeiro. E, claro, faço um adendo. No dia de hoje, depois do fechamento do mercado, teremos acesso ao primeiro resultado que vai abrir as portas aqui da temporada de balanços operacionais do mercado brasileiro. Indústrias Home vai publicar o seu balanço operacional do segundo trimestre e com ela, claro, a partir pelo menos da semana que vem, teremos muitos e muitos resultados diários aí publicados e divulgados à imprensa e você vai ter, claro, a totalidade dessa informação aqui na programação da BMC News. Então, para o resultado de Home, fica por aqui, acompanha a nossa programação e nas próximas semanas vai ter bastante notícia por aqui. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais BMC Stock. O que
acontece no mercado financeiro, no Brasil e no mundo, está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, atualização aqui em tempo real. Nosso mercado brasileiro, nacional e internacional, por aqui você tem todas as informações necessárias aí para tomar sua decisão de investimentos. E claro, eu separei algumas notícias do mundo corporativo para trazer aqui para vocês. Claro, uma das principais, a Enjoei anunciou a compra de 100% da Elo7. Notícia que veio sendo divulgada aí ao longo de todo o dia e está fazendo bastante pressão compradora sobre o ativo, subia mais de 12% aí no começo do dia. E claro, tivemos um resultado bem interessante. A plataforma de produtos autorais do Brasil, a companhia não detalhou os valores que foram envolvidos nessa operação, nessa aquisição, como eu mencionei, de 100% da Elo7. Em fato relevante, a empresa destacou que a Elo7 tem cerca de 500 milhões de reais em volume bruto de mercadorias, e, claro, 1.600.000 reais de compradores, 1.600.000 compradores ativos. Notícia interessante, resultado bem bacana e, claro, uma reação interessante aqui do mercado a essa notícia, mesmo sem sabermos aí toda a completude da informação, quais foram os valores envolvidos nessa aquisição, nessa operação, nessa M&A. O mercado está gostando e gostou desse movimento da Enjoei para da Elo7. Para notícias aqui voltadas à economia, eu tenho uma notícia interessante que eu gostaria de trazer aqui para vocês que nos acompanham e talvez não tenham essa informação. Nós tivemos hoje pela manhã o Fernando Haddad dando algumas entrevistas, inclusive dizendo o seguinte, comentando que o programa de renegociação de dívidas do Desenrola, que iniciou nesta segunda-feira, deve desnegativar o nome de até 2.500.000 pessoas físicas que estão com débitos de até R$100.
A estimativa é o caso, claro, é caso todos os bancos participem desse programa de renegociação de dívidas, desse desenrola. 2.500.000 pessoas com dívidas, com um nome, claro, complicado, nome embolado por conta de apenas R$100. Para a gente ter uma dimensão de como que as coisas funcionam aqui no Brasil, toda essa disparidade e que talvez que essa mentalidade aqui de centros urbanos não se aplique para o restante aqui do nosso mercado brasileiro. Eu sempre gosto de enfatizar que recentemente tivemos um programa de apoio de subsídios ao mercado aqui automotivo brasileiro, de apoio de até incentivos ali ao setor de carros, a compra de carros populares de até R$60 mil. Se uma pessoa deve R$100 e está com o nome sujo, 60 mil, não sei se está próximo de um carro popular aqui para o nosso mercado brasileiro. Fato é que os subsídios eles acabaram, nós tivemos uma explosão na venda de novos veículos aqui para o Brasil, muita gente comprando aí os carros de 60 até 100 mil reais. Até R$100 mil aí eu não sei se realmente é um carro popular aqui para a nossa economia brasileira. Eu gostaria de trazer aqui, como eu mencionava antes do intervalo, Rafael Freitas, cogestor do Clube de Investimentos Viburnum. Seja muito bem-vindo novamente aqui à nossa programação. Rafa, temos notícias sobre Prio, não sei se animadoras ou não, o mercado está reagindo bem, mais de 2% de alta. Quais as expectativas aí para o ativo? O que você vem acompanhando de melhoria ou não, de início das operações em alguns polos de exploração? Muito boa tarde, Gabriel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Como você bem pontuou, hoje a Prio é uma das poucas ações do Ibovespa, né, que vem trabalhando no campo positivo, muito fruto de um fato relevante divulgado na última noite, quanto ao processo de revitalização de Frade, né, que é um dos ativos core da companhia, né, o qual foi incorporado, né, no ano de 2018 até 2019, né, só lembrando que o campo de Frade tinha uma espécie de concessionária, né, que como operadora principal, você tinha a Chevron, a própria Petrobras e teve a PetroRio agora, né, hoje, no caso, a PetroRio figura como a única exploradora desse dito campo. E, naturalmente, ao longo desse processo, né, desde a aquisição, o grande trabalho que foi feito por parte da empresa foi cada vez mais optimizar aquelas reservas ditas como provadas, né, inseridas dentro daquele campo. Mais recentemente, principalmente esse ano, né, se eu pudesse até falar um pouco do final do ano passado, a gente veio vendo diversos poços novos, né, sendo abertos e se estabilizando com uma produção por volta, né, da casa dos seus 10 mil barris, 8 mil barris, alguns com 6 mil, e se você põe na perspectiva, principalmente para o início do ano de 2022, no caso aqui, olhando 18 meses à frente, o trabalho que a empresa conseguiu fazer nesse determinado ativo foi exímio, né, no sentido de que toda a empresa produzia algo como 30, 40 mil barris, e hoje só o campo de Frade, um dos seus ativos, né, do portfólio, que é composto por mais de 5 campos, né, como um todo, já consegue produzir mais do que a empresa produzia olhando essa retrospectiva, né, de 18 meses atrás. Por hora, a gente vê esse processo de revitalização se exaurindo, né, mas as notícias positivas não param por aí, né, principalmente quando tu põe na perspectiva um fato relevante divulgado há cerca de 2 meses atrás, que põe uma nova descoberta de um novo reservatório que compõe o campo de Frade, né, e, consequentemente, isso pode vir a ser mais uma linha, né, fruto de exploração por parte da empresa, à medida que você entenda a viabilidade econômica, exploratória e, consequentemente, traga isso, né, a ponta final de produção e, consequentemente, gere valor para o acionista nessa linha de raciocínio. Maravilha, olhando para resultado, a gente está às vésperas aqui na divulgação das companhias, a gente tem a questão da produção, no entanto, eu sempre pego essa questão do CAPEX aplicado, do investimento aplicado a novas perfurações. Como que você enxerga isso no resultado da companhia? E, claro, passando para os investidores, um investimento maior, um investimento menor. Como que a gente deve analisar esse fator específico dentro dessas Junior Oils que estão, claro, adquirindo novos campos, no entanto, também apostando nesse crescimento orgânico das suas operações? O que a gente deve ficar atento na próxima divulgação da PetroRio, para além da sua produção diária de petróleo? Perfeito. Esse ponto é de suma importância para você entender o valor que é gerado, né? Não só olhando o dado cru de produção que a empresa reporta junto ao mercado. A gente já teve a oportunidade de conversar aqui algumas vezes sobre a 3R, por exemplo, né? Que é uma empresa que já vem operando aí cerca de metade da produção bruta da PetroRio atual e não vale nem de longe, né, a mesma proporção, né, metade do market cap que a Prio se dispõe ao mercado de capitais atualmente.
E o preâmbulo que a gente cria aqui é justamente entender qual é a necessidade de capital e a rentabilidade desses projetos. Quando a gente olha especificamente para esse campo de Frade, né, a gente tem algo difícil, né, de ser comparável no mercado de capitais, principalmente quando a gente olha por essa perspectiva das ditas Junior Oils, né, aqui listadas na Bolsa Brasileira. Mais especificamente falando desse campo, como eu retomo que falei há pouco, perdão, a gente está falando de um campo que vem tradando com lifting cost de single digit, né, há bastante tempo. E quando você insere essa base de diluição potencial de custo, visto que o CAPEX para esses projetos, das novas perfurações e do plano de revitalização que a empresa se dispôs para o mercado nesse fatídico ano, já foi divulgado, né, como dito, e você já tem o grosso desse capital sendo provisionado por parte dos analistas. E, indo além a isso, né, você viu uma redução do CAPEX projetado para esse processo de revitalização. Então, quando você vê, né, a TIR desse retorno, ou até mesmo o retorno sobre o investimento, né, aplicado, sobre o capital aplicado, perdão, a gente tem algo bizonho, porque é um retorno que se paga em menos de um ano, né, para o capital que foi posto para essa dita revitalização. Então, mais uma vez, fica fácil, né, diante desses números e desse contexto posto aqui, entender um pouco o porquê a PetroRio é o case de sucesso nessa linha e o porquê, mesmo pondo esses parâmetros de produção e, consequentemente, market cap, ela tem essa disparidade vis-à-vis os pares e vale muito mais, né, por lógica conseguinte da coisa. Muita gente que acompanha os ativos pode ficar um pouco até ressabiado, preocupado com esse momento atual da principal companhia de petróleo aqui do Brasil, uma das principais companhias do mercado brasileiro, que é a Petrobras. A gente já teve uma freada, um pé no freio ali daqueles processos de desinvestimento. O quanto é necessário para essas empresas menores, até para a PetroRio, para um crescimento futuro, esses processos de desinvestimento? Você bem mencionava esse investimento em crescimento orgânico da companhia, o que gera essa disparidade com outras empresas. No entanto, esse pé no freio, essa retirada de ativos da Petrobras do mercado ou possíveis ativos que seriam negociados futuramente, impacta em alguma coisa, pelo menos as projeções que vocês já faziam de possibilidade de crescimento? Ou seja, a companhia ela tem como se valorizar, não só para a PetroRio, mas aí esticando um pouquinho mais para o setor de Junior Oils como um todo, sem o apoio, sem, claro, esses ativos que já pertenciam à Petrobras, que poderiam ser explorados anteriormente também por elas, operados por elas. Como que o senhor enxerga essa relação de Petrobras desinvestindo menos e essas companhias sem ter para onde expandir? Ou elas têm para onde expandir e eu que estou olhando para o lado errado aqui nessa equação? Não, sem dúvida nenhuma não. Essa é a lógica perfeita, né, que se cria para a tese de investimento, né, de todas essas empresas pequenas de petróleo, né, que se dispõem ao mercado de capitais para ter um custo de funding um pouco mais barato, um custo de captação um pouco mais barato e, consequentemente, comprar ativos que já são exauridos, já são ativos maduros, né, por parte dessas mídias do setor. Obviamente, quando você olha todas as aquisições que foram feitas pela PetroRio, como eu disse na primeira pergunta que respondi aqui a ti, você tem outros operadores dos campos, né? No caso do próprio campo de Frade, que hoje é o principal ativo em termos de composição de produção bruta para a empresa, você tinha a Chevron como uma parte dessa concessionária que operava esse dito ativo. Porém, sem dúvida nenhuma, quando você olha tanto sinergia para os potenciais ativos, né, que compõem o portfólio dessas empresas aqui listadas na Bolsa Brasileira, você tem, no caso, a falta da Petrobras, né, como potencial vendedora de ativos, tira um pouco e lima esse potencial ocioso, né, da continuidade de crescimento inorgânico por parte dessas empresas. Porém, contudo, todavia, a tese de investimento da PetroRio hoje, quando você vê o consenso de sell side, até mesmo o buy side, por perspectiva de precificação do ativo, é muito compreendida com um management que sabe operar os ativos que entram e sabe gerar um valor adicional àquele que era posto para o mercado num primeiro momento. Explicando isso da forma mais sucinta possível e tentando passar para o telespectador, né, o que é que se olha, né, na parte de financial na hora que uma aquisição dessa é feita. O management da PetroRio ele é muito vocal, que sempre procura taxas internas de retorno em dólares que rondem a casa de 20% ao ano para aqueles projetos que elas predispõem. E, consequentemente, o preço que você paga por aquele determinado ativo, ele vai preceder uma curva de produção e um preço de petróleo e dólar, no caso, né, que você imputa ali como premissa para entender o retorno potencial daquele projeto como um todo.
O que é que a PetroRio vem sempre se dispondo ao mercado e surpreendendo as previsões? O oil in place, né, que você olha no prospecto, né, de compra desses ativos, ele sempre tende a trabalhar com um ratio de recuperação por parte dessas operadoras brasileiras. No caso da PetroRio, no caso da Prio, esse ratio dito aqui pela indústria, ele sempre é optimizado. Então, você consegue ir gerando valor ao longo do tempo e, consequentemente, aumentando aquela taxa interna de retorno que você tinha se predisposto de forma mínima a 20% ao ano em dólares, como a companhia, reitero, sempre foi muito vocal. Sendo assim, você, sim, por um lado, exaure essa questão do crescimento inorgânico, mas a companhia ainda tem muito potencial de valor sendo gerado por essa linha de crescimento orgânico, né, do processo de revitalização e optimização, né, no caso, desses campos que ela já detém. Se eu pudesse só dizer mais uma coisa em relação a isso, é que qual é o caminho que a empresa, muito provavelmente, vai seguir para o mercado de capitais nos próximos anos? Você vai ter aquele céu de brigadeiro, na falta de outro termo, porque a empresa vai ser tão geradora de caixa que ela vai conseguir arcar com tanto seu cronograma de pagamento de dívidas, seu pagamento de impostos, e vai sobrar muito caixa agora, de fato, para o equity, para o acionista. Então, se você não tem novos projetos para que você insira capital e tenha um retorno sobre capital maior do que o custo do equity, qual é a intenção, qual vai ser, no caso, a intenção da empresa? Vai ser justamente distribuir isso, esse excedente de caixa, em forma de provento para o acionista. E se tu põe isso em perspectiva de yield, a gente tem algumas continhas aqui que já mostram que a Prio pode pagar algo, apesar de toda essa alta recente, tá? Já no ano de 2025, algo como os seus 20, talvez até um pouco mais do que isso de yield para a tela, tá? Então, o meu recado é, não se assustem com as altas recentes, porque a PetroRio é uma empresa que quanto mais sobe, por mais contraintuitivo que pareça, mais barato ela parece. Eu ia fazer justamente essa pergunta, o pessoal estava perguntando no chat se tinha porta de entrada para esse ativo, porque a gente viu nos últimos anos uma disparada do ativo de PetroRio. Estava ali 17, 18 reais, agora eu até abri aqui para conferir, 42, quase 43 reais aqui o preço negociado para a Prio 13. Então, subiu bastante, continua subindo e no ano já está no positivo. Até pouquíssimo tempo atrás estava em patamar negativo aqui a ação de Prio. Em relação, claro, ao mercado como um todo em 2023, deu uma bela de uma recuperada. Então, a porta de entrada, o senhor mencionava aí, pode ser uma companhia aí que vai gerar muitos retornos ao acionista futuramente. Certamente. É muito difícil a gente cravar qualquer tipo de coisa nessa linha de raciocínio, até mesmo porque quando você olha para o setor de oil and gas e uma operadora pequena, você tem riscos inerentes à exploração, à própria execução muito altos, né? Apesar de o prêmio que a Prio carrega vis-à-vis os seus pares hoje é muito advindo dessa diluição potencial de risco, né, que todo board se provou junto ao mercado de capitais. Se você põe em perspectiva, inclusive, uma coisa bastante interessante, que é a performance do year to date, né, no caso do dia 1 de janeiro até hoje, de todos os pares listados, você vai ver que, eu não tenho essa certeza, mas eu te diria que muito possivelmente todas elas estão no negativo ou beirando o 0 a 0 e a Prio nada de braçadas. E por que isso? Porque você vê justamente o micro da tese se pondo à frente, né, do contexto um pouco mais macroeconômico, que é a queda do petróleo no ano de 2023, perdão, por diversos fatores, né? Quando, por exemplo, a gente teve no ano de 2022 o investimento em petróleo descorrelacionando totalmente do mercado. E, naturalmente, agora, por essa questão de queda de taxa de juros longa, etc., esses bens cíclicos que tanto caíram, outperformando, né, por assim dizer, os setores nesses pesos ponderados. Mas, ainda assim, você vê a PetroRio tendo um desenvolvimento micro da tese, né, falando mais alto e, consequentemente, ainda assim, propiciando, né, o acionista retornos interessantes. Maravilha. E aí, por exemplo, olhando para essa temporada, agora expandindo um pouco mais aí para o setor de petróleo, quais informações você vai buscar aí na hora de fazer análise de uma apresentação de resultados para ter uma dimensão se as companhias estão indo bem ou mal? Claro, eu sei que é muito difícil, cada uma tem a sua peculiaridade, no entanto, o que é importante para o investidor que está nos acompanhando, quer acompanhar o setor de petróleo, olhar para essa divulgação em específico? Muitos setores estão, que a gente está acompanhando, o pessoal do mercado, os analistas indicam, o resultado do segundo trimestre vai ser ruim, no entanto, tem que ficar atento a isso, se vier bom, aí sim é um resultado interessante para a companhia.
Para o setor de petróleo, até pelas quedas recentes aí da commodity, a gente espera um segundo trimestre mais fraco e, se sim, quais informações são cruciais ali para identificar na hora de analisar um resultado, na hora do investidor bater o olho ali na apresentação dos balanços operacionais e saber distinguir o que é um bom de um mau resultado aí na hora de, claro, tomar uma decisão, inclusive de investimento, Sr. Rafa? Perfeito, ótima pergunta. Vamos passar bem superficialmente aqui, de maneira rápida, sobre quantas empresas já aqui na Bolsa, nesse setor que você me perguntou. Olhando a perspectiva primeiro da 3R, tá? Qual é a grande questão? Você tem uma empresa que finalmente incorporou o último ativo, né, que é o Polo Potiguar, o qual até já tivemos a oportunidade de conversar um pouco aqui sobre ele, e naturalmente, nessa adição sobre sua base contábil, você deve ter algum tipo de encargo não recorrente, tá? Quanto à compra de maquinário, você teve a própria empresa se predispondo a fazer um aumento de capital nesse segundo trimestre, né, que vai ser divulgado para o mercado e acabou de se terminar, né, de se findar recentemente. Então, naturalmente, eu acho que nesse balanço especificamente da 3R, o que você deve entender é o quanto as margens foram afetadas por esse tipo de one-off, né, pontuais investimentos, se é assim que a gente pode dizer, e qual é o potencial de fato, através puramente do âmbito vocal do board, da empresa ter o tato desses ativos e, consequentemente, passar a gerar valor de fato para o acionista através de suas operações. Então, vamos olhar um pouco esse cronograma de CAPEX. Será que ele foi revisado ou não por parte da empresa? Será que a margem, na pura literatura da coisa aqui, de olhar a margem operacional, a margem bruta da coisa, foi muito comprimida, né? Fruto de algum tipo de uso de capital, necessidade de capital que não estava, né, predisposta anteriormente junto a todo o mercado? Então, olhando mais uma vez por essa linha da 3R, eu iria nesse ponto. Na 3R, na verdade, tem um ponto um pouco mais específico que o acionista deveria olhar, que é a capacidade deles dessas vendas de off-take, né, do estoque de petróleos, e, consequentemente, se o repasse de petróleo deles vem tendo algum tipo de adição incremental nesse preço final, né? Porque eles tinham alguns tipos de contrato engessado junto com a Petrobras. Então, independentemente do petróleo estar $80, por exemplo, eles tinham um ativo que vendia o petróleo a 50, que era o Polo Papa-Terra. Naturalmente, esse contrato específico vai ter um pouco de dificuldade, né, para o repasse, mas no ponderado, né, olhando todos os ativos do portfólio, é muito interessante ter essa dinâmica e percepção. Já no caso da PetroRio, eu acho que o ponto interessante, né, é difícil a gente ter algum tipo de coisa muito fora do radar, mas seria olhar a eficiência dos clusters, né, durante todo o período. Através dos dados operacionais, a gente até consegue fazer algum tipo de sensibilidade, traçar o mínimo de percepção quanto ao que a gente vai separar para o resultado divulgado. Mas pode ter pontualmente alguma coisa ali, né, que acabou passando. Então, você entender se a efetividade, a eficiência de todos os clusters em termos operacionais durante todo o período. Então, no caso, a gente sempre volta àquele ponto, né, da constância operacional da empresa, da diluição da base de riscos dela, se mostrou, mais uma vez, exímia, né? Logo, saindo desse ponto, eu acho que, falando especificamente de PetroRio, a gente poderia entender se houve algum tipo de cronograma de hedge, né, feito por parte da empresa e que tenda a beneficiá-la, né, no âmbito financeiro, lá na linha de lucro líquido, porque, como você bem pontuou, o petróleo caiu, né, nesse dito trimestre. O dólar também teve uma queda muito vertiginosa, mas se a empresa carregava algum tipo de derivativo, né, no caso de opções de venda, que o fez vender, né, em um patamar um pouco mais acima do que a gente vê em tela, consequentemente, apesar de ser intuitivo entender que a empresa naturalmente teria algum tipo de decréscimo de top line, esse número pode vir entrar como resultado financeiro, né, na última linha, e o lucro se manter constante ou até mesmo aumentar frente a uma produção que cresceu tri contra tri. Já olhando pela perspectiva da Enalta, é difícil a gente falar alguma coisa pontual aqui, porque a empresa... Bom, o projeto de sistema antecipado, né, de produção, ele demonstrou bastante instabilidade, né, no último trimestre, então dificilmente a gente vai ter algum tipo de resultado positivo da companhia sendo disposto ao mercado de capitais. E por parte da PetroRecôncavo, para não me faltar algum tipo de comentário quanto a essa empresa, bom, a queda, né, bastante expressiva da PetroRecôncavo esse ano, ela se deu muito fruto de um cronograma de CAPEX que foi reprecificado junto ao mercado, dado a reprecificação de reservas da empresa, né? Então, da forma mais clara possível, a empresa vai precisar usar mais capital para extrair petróleo. Então, consequentemente, suas margens vão ser afetadas, né? Então, entender o quanto esse top line foi afetado, fruto, né, dessa reprecificação de uso de capital para a mesma produção que a empresa, para a mesma curva de produção, perdão, que a empresa esperava, vai ser bastante interessante.
Maravilha, passou um geral aí sobre o setor de petróleo, pelo menos as Junior Oils. Muito obrigado aí pela participação no dia de hoje, Rafael Freitas, cogestor do Clube de Investimentos Viburno. Bastante coisa, vamos ficar atentos, muitos resultados, pontos de virada que podem aparecer aí nesse segundo trimestre. Ficaremos atentos, pelo menos a tudo que for divulgado. Rafa, muito obrigado pela ajuda para entender todo esse momento da PetroRio e também desse segmento como um todo. E claro, a gente vai ter os resultados, já deixo o convite aí para a gente passar um geral depois das divulgações para ver quem fez o dever de casa, quem melhorou as operações ou quem está aí com a corda no pescoço. Muito obrigado mesmo pela participação. Sempre à disposição. Muito obrigado, Gabriel. Até mais. Agradecido, Rafael Freitas, cogestor, como eu mencionava, do Clube de Investimentos Viburno. O Ibovespa deu uma virada, vocês estavam aí jogando a praga aí no Ibov, falando, pô, o Ibov ontem virou, mas hoje não vai conseguir, tá perdendo um pouquinho de valor, 0,38% de queda. Tava em instabilidade durante praticamente todo o comecinho desta tarde. Nós começamos o programa com 0,07% de alta em estabilidade neste momento. É uma queda baixa, é uma queda não muito significativa, mas ainda é uma aceleração aí, um pezinho no acelerador para baixo aqui do Ibovespa, 0,39% de queda, enquanto o dólar está em estabilidade, 0,17% de alta para o dólar, cotação em R$ 4,82, cotação integral 4,827 para, lembrando, contratos comerciais de dólar futuro. Do lado aqui dos ativos, nós temos Açaí agora despontando na frente, perdendo bastante valor, 2,42%. Cash 3 também em patamar negativo, temos 2,34% de queda para Mérios. Cash 3, Pecar, Ultrapar também aqui perdem bastante valor, mas um destaque é que os frigoríficos saíram aqui das primeiras colocações. JBS, Marfrig e também a Minerva caem um pouco menos neste momento, nesse comecinho de tarde. Então temos aqui, ó, por exemplo, JBS com 2,29% de queda. Nós temos também a Minerva com 2,03% de queda e Marfrig, é até difícil do apresentador encontrar por aqui. A gente consegue enxergar aqui 1,77% de queda para o ativo. Os frigoríficos caindo em bloco, pelo menos nesse começo de dia. Temos até às 5 horas da tarde para ter uma resolução, uma solução aí para esse segmento no dia de hoje. Por enquanto, perdem um pouquinho daquela força vendedora, mas ainda estão entre os ativos que mais caem no dia de hoje. Do lado positivo, nós temos Yduqs agora despontando na frente, disputando essa primeira colocação, esse ativo aí com maior oscilação positiva com Alpargatas. Neste momento, Alpargatas 4,26%, Yduqs 4,32% de alta, principal ativo em patamar positivo no dia de hoje na carteira do Ibovespa. Prio 2,50% também iniciou as suas operações em um polo de exploração. Notícia super interessante, falávamos sobre isso há pouco com o Rafael Freitas. Raizen, Cielo e Cogna completam aqui os resultados positivos, pelo menos no dia de hoje. Falando em resultados, já lembro você, investidor, que no dia de hoje teremos acesso ao primeiro balanço operacional dessa temporada do segundo trimestre. Então, Indústrias Home divulgarão aí, depois do fechamento do mercado, depois do encerramento das operações aqui do nosso Ibovespa, os seus balanços operacionais, o seu resultado operacional para o segundo trimestre de 2023. E a partir deste momento nós começamos aí as divulgações para o nosso mercado brasileiro com um pouco mais de intensidade, mas a gente deve ver o caldo engrossando mesmo a partir do dia 25, que a gente vai ter 4, 5, 6 empresas divulgando por dia aqui os seus balanços operacionais. Vai ter bastante coisa aí para você, investidor, colocar na conta e, claro, todas essas informações você vai ter acesso aqui na programação da BMC News. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, você pode continuar acompanhando as notícias em tempo real do nosso mercado brasileiro no site da BMC News, nosso portal de notícias, www.bmcnews.com.br. E claro, depois do intervalo ainda tem mais programação aqui na BMC News. Não saia daí, logo em seguida aqui do nosso BMC Stock chega o BMC Market. Felipe Nascimento e Marcos Saravalli vão discutir os principais assuntos do dia e olha, tem bastante tema para o dia de hoje.